Supernova Early Warning System, que detecta neutrinos liberados momentos antes de a luz emitida por uma explosão de supernova surgir, para alertar quem tá ansioso pelo dia em que a morte de Betelgeuse vai chegar. E de 2019 para cá, alguns eventos deram a entender aos observadores do céu noturno de que essa estrela estava realmente prestes a chegar no fim da sua vida. E aqui é importante dizer que é óbvio que uma estrela como Betelgeuse não é um ser vivo. Então, falar sobre o fim da vida dela é o mesmo que acontece com expressões como "meu celular morreu", para dizer que a bateria acabou, ou "meu carro morreu". Enfim, o nome disso é eufemismo. A morte de uma estrela acontece quando o combustível que alimenta a produção de energia no seu núcleo se esgota. Estrelas com 8 a 35 vezes mais massa do que o Sol se colapsam violentamente, gerando uma grande explosão e dando origem à supernova. A palavra supernova se refere aos fenômenos que ocorrem quando acontece essa morte violenta de uma estrela com 10 ou mais vezes a massa do Sol. Nesse momento, a estrela implode e em seguida explode, resultando em um aumento enorme da sua luminosidade. Quando observada daqui da Terra, uma supernova muitas vezes é vista onde antes parecia não existir estrela nenhuma, exatamente como visto no ano de 1006. A duração do ciclo evolutivo de uma estrela e o seu final dependem da sua massa inicial. Quanto maior a massa, maior é o ritmo de evolução. Só que no caso de Betelgeuse, ela é uma estrela variável semi-regular, o que significa que ela aumenta e diminui o seu brilho de tempos em tempos e pode sofrer mudanças irregulares de luz. E mesmo assim, ela tem um ciclo que costuma durar 400 dias. Mas além disso, tem um ciclo mais longo que se estende por volta de 5 anos. Mas no final de 2019, uma coisa estranha aconteceu. Betelgeuse começou a diminuir drasticamente o brilho. Em poucos meses, ela havia encolhido cerca de 60% em um evento agora conhecido como o Grande Escurecimento. E esse escurecimento repentino foi tão significativo que alguns cientistas se perguntaram se Betelgeuse estava entrando em uma fase de pré-supernova. E a conversa sobre uma possível explosão provocou intriga em todo o mundo, justamente porque no momento em que isso acontecer, Betelgeuse vai ser a supernova mais próxima de nós. Até que em abril de 2020, ela voltou ao seu brilho normal. Mas o seu escurecimento permaneceu um mistério. Astrônomos tentaram dar sentido a esse evento estranho em comum, mas a verdade não seria revelada até 2021. Ao analisar dados de observatórios, incluindo o telescópio espacial Hubble da NASA, os cientistas descobriram que Betelgeuse expeliu um pedaço gigante do seu material superficial para o espaço em 2019, um tipo de evento conhecido como ejeção de massa superficial. E uma vez no espaço, esse material esfriou em uma nuvem de poeira que bloqueou temporariamente a luz dessa estrela. A ejeção de material é bastante normal para as estrelas. O próprio Sol faz isso de vez em quando, soprando material da sua atmosfera externa, ou coroa, em eventos chamados ejeções de massa coronal. Mas a erupção de Betelgeuse não foi como as ejeções do Sol. Betelgeuse soprou 400 bilhões de vezes mais massa do que o Sol libera nas suas ejeções, e o pedaço que ela liberou no espaço pesaria o equivalente a várias luas. Os cientistas acreditam que a ejeção massiva e nunca antes vista foi potencialmente causada por uma efervescência de gás borbulhando de dentro da estrela, que foi auxiliada pelo ciclo normal de pulsação de 400 dias da estrela. Esse processo é chamado de convecção, e ele acontece de forma parecida quando você coloca água para ferver e aquelas bolinhas de gás se formam pequenas na parte de baixo da panela e vão subindo, crescendo de tamanho para estourar na superfície da água. E é o mesmo fenômeno físico que explica o porquê que nós devemos instalar o ar-condicionado próximo do teto dentro de um cômodo. Porque pela diferença de densidade, o ar quente sobe e o ar frio desce. Pode parecer estranho falar em ar quente e ar frio para estrelas como Sol e Betelgeuse, mas de fato existem camadas de gases mais quentes no núcleo dessas estrelas e camadas de gases mais frias na superfície. E por isso, nas chamadas zonas convectivas do Sol, os gases quentes chegam à sua superfície e estouram como se fossem as bolhas na água fervendo dentro da panela. No Sol, essas espécies de bolhas dão um aspecto granular que você está vendo nessa imagem. Cada pequeno grânulo desse nessa imagem tem o tamanho de um continente como a América aqui na Terra. As partes mais escuras são os gases mais frios descendo. E em Betelgeuse, essas regiões mais escuras parecem ter sido tão intensas após as explosões que teriam ajudado ela a ficar escura por um longo período. Só que a causa exata e o mecanismo por trás disso ainda são desconhecidos. O fato é que em 2020 o seu brilho foi aos poucos aumentando. E em 2023 chegou a atingir mais de 140% do seu brilho normal. E recentemente, pesquisas investigaram se essa alternância de brilho poderia ser até mesmo motivada pela presença de uma segunda estrela, que poderia ter sido fundida ou canibalizada, ou que até esteja em órbita de Betelgeuse. Mas isso não muda o fato de que, dependendo do modelo, Betelgeuse ainda pode ter algo entre dezenas de milhares a até mais de 1 milhão de anos antes de virar uma supernova. Mas o que quase todos concordam é que ela já passou da metade da vida e está em uma fase bem avançada de evolução.
Esse processo de morte de uma estrela envolve a fusão de átomos como hidrogênio, hélio e, finalmente, carbono e oxigênio. No caso de Betelgeuse, os melhores modelos atuais indicam que os estoques de hidrogênio já se esgotaram faz tempo, e que hoje ela provavelmente está fundindo o hélio no seu núcleo, talvez já entrando em fases em que começa a fundir carbono. Saber quais elementos estão sendo fundidos e o raio de Betelgeuse pode ser o segredo para revelar a real data da sua morte. Mas o que vai acontecer aqui na Terra quando Betelgeuse virar uma supernova? É possível que o que nós estejamos vendo nesse exato momento seja o fantasma de uma estrela que já morreu. Sempre que nós olhamos para o céu, o que nós estamos enxergando é o passado. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até nós. E no caso de Betelgeuse, caso ela vire uma supernova nesse exato momento, nós só vamos perceber isso daqui a centenas de anos. Talvez Betelgeuse morreu na queda do Império Bizantino em 1453 e nós só vamos descobrir isso no futuro. Mas o que vai definir os impactos aqui na Terra é a distância. Isso porque uma supernova pode ser visível a partir da Terra sem representar perigo mortal se ela estiver a pelo menos algumas centenas de anos-luz de nós. Mas caso uma supernova acontecesse próxima, digamos, a algo entre 30 a 50 anos-luz de distância, isso poderia causar sérios danos à vida no nosso planeta. Mas Betelgeuse está a centenas de anos-luz daqui, e por isso, quando ela virar uma supernova, veremos uma luz intensa e nítida, bem mais brilhante do que a supernova testemunhada em 1006. Betelgeuse se tornaria de longe a estrela mais brilhante no céu noturno, sem contar o Sol. Mas é de noite, então ele não importa. De acordo com as estimativas mais atuais, ela poderia ser tão brilhante quanto a lua cheia, e também poderia ser visível durante o dia. E não precisa se preocupar em perder esse evento, porque ele vai durar dias, quem sabe semanas. E então, aos poucos, o brilho começa a diminuir, até que a estrela que um dia nós chamamos de Betelgeuse deixa para trás os restos de uma supernova para que as gerações futuras possam estudar. Mas a pergunta principal é: será